Nunca tive a oportunidade de participar de congressos onde contatados ou abduzidos compartilham suas experiências com os presentes, mas acredito que o momento deve ser de muita expectativa. Enquanto a pessoa narra o que passou, a mente humana vai delineando os fatos, cada um à sua maneira. Como já explicamos aqui no canal, um contatado é alguém que diz sim ao encontro, que permite a troca de informações que pode acontecer uma ou várias vezes. Um abduzido, na grande maioria, é alguém que não gostou da experiência e, portanto, foi algo involuntário. Se pudesse escolher, não teria ido. Para contatados, a experiência é emocionante, marcante, indelével. Ficará para sempre em suas memórias. Os demais podem carregar experiências traumáticas, marcas no corpo, sons, lembranças, que não são tão agradáveis. O bom, em ambos os casos, é que agora é possível falar a respeito em congressos, encontros, porque todos buscam uma resposta a uma pergunta específica: por que eu? Nem todo contatado ou abduzido lembra de tudo o que vivenciou. Em alguns casos, a memória é deletada e uma amnésia é produzida para que a pessoa mantenha a sua sanidade diante de fatos que possa ter vivenciado ou presenciado outro humano passar. Sabemos e não podemos discordar de que no meio da humanidade tais assuntos ainda são tabus. É um papo muito doido de gente que não tem o que fazer e começa a inventar coisas para chamar atenção ou então para ganhar dinheiro com livros, qualquer tipo de produto que possa se relacionar ao fato. Analisando mais de perto, há uma linha muito tênue entre a imaginação e vivências. Especialistas na área da ufologia sabem o que procurar, o que perguntar e estão mais acostumados, após quase uma vida inteira de dedicação ao assunto, às marcas, aos sintomas, ao pós-encontro e sabem diferenciar muito bem o caso real de um problema que deva ser encaminhado a um psicoterapeuta. Temos conhecimento de psicanalistas, ou seja, profissionais da área de saúde, que após vivenciarem inúmeras experiências com pacientes que relatavam histórias pelas quais passaram em algum momento da vida, com detalhes minuciosos, e reviviam até os sentimentos como se estivessem novamente na mesma situação em tempo real, resolveram pesquisar mais profundamente a respeito e agora trabalham única e exclusivamente, ajudando pessoas a libertarem-se dos seus traumas bem escondidos nos recônditos das suas mentes. Os fatos são trazidos à tona, tratados e resolvidos. As pessoas finalmente começam a compreender por que se sentem daquela forma, ou seja, encontram o fio da meada que vai levá-los a entender pelo que passaram e por quê. Alguém sempre pergunta: acho que fui visitado por seres extraterrenos. Os vi no meu quarto e acredito que colocaram algum tipo de implante energético em mim. O que devo fazer? Dizer simplesmente vá ao médico é complicado. Quantos clínicos já consultaram pessoas que disseram: doutor, fui visitado à noite por seres que não são da Terra e acho que tem algo inserido em alguma parte do meu corpo. Na nuca, na coluna, atrás dos olhos, na cabeça, eu não sei. O senhor poderia verificar? Quantos de nós carregam dentro de si suas experiências que são tão vívidas e lúcidas que parecem que estão acontecendo novamente em tempo real? O pior é não poder desabafar com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Conversando uma vez com um conhecido, ele disse que em um determinado local encontrou um homem
que fez um aceno com a cabeça como se o conhecesse. Curioso, ele perguntou se tinham se visto antes, se conheciam, e o homem respondeu: um capelino sempre reconhece o outro. Desse dia em diante, esse meu conhecido iniciou pesquisas a respeito, principalmente sobre uma lembrança de um determinado local que teimava em aparecer em todos os seus sonhos. Ele me contou também que em uma viagem com amigos para uma região remota, ficaram em uma casa e o anfitrião disse: olha, de vez em quando eu sou visitado por luzes que passeiam no céu. Após algum tempo, quando escureceu totalmente, os cães ao redor começaram a latir freneticamente e o dono da casa disse: ah, são eles. Então meu conhecido e algumas pessoas foram para o lado de fora e conseguiram avistar várias luzes que realmente passeavam no céu noturno por cima da casa. Uma pessoa bem próxima da minha família contou que foi levado a uma nave que era toda branca por dentro. E um Grey, isso mesmo, um Grey, lhe mostrou outro Grey, que estava aparentemente muito doente. Ele explicou que estavam aqui tentando resolver seus problemas através da análise do nosso DNA, não porque nos desejem mal, mas porque são seres acometidos por uma doença que os impede de exercer as funções de reprodução e alimentação. Ao meu amigo, as palavras soaram muito sinceras, como se fosse um pedido de perdão. Mas isso nos leva a diferenciar que existem Greys e Greys. São experiências que carregamos conosco e só podemos compartilhar com quem tem a mente expandida e consegue sentir empatia porque entende, compreende e talvez tenha até passado pelas mesmas coisas e muito mais. Algo que acontece não muitas vezes, mas é muito curioso, é quando recebo e-mails de pessoas que me viram em outra dimensão, os ajudando ou encaminhando para onde deveriam ir para receber informações que ajudariam em seus processos. E essas pessoas nunca tinham me visto antes, mas sabiam que era eu. Às vezes, sobre determinados assuntos, procuramos muitas explicações, ao invés de aceitar as coisas como elas são e decidir pesquisar por que elas são como são. Muitos de vocês devem ter visto o filme Fogo no Céu, que descreve a abdução de Travis Walton. Mas ele próprio afirmou que o roteiro foi além da experiência, o que levou muitas pessoas a sentirem um medo terrível ao ver o filme. Não foi uma boa experiência, não foi como o filme mostrou. As memórias parcas de Travis, as imagens, as lembranças, foram simplesmente jogadas em um liquidificador e Hollywood produziu tudo em um grande pesadelo, acrescentando detalhes que nunca existiram. O mesmo acontece com quem relata experiências com reptoides. Rapidamente a mídia consegue ridicularizar o assunto e ninguém fala mais nada. O sofrimento, as lembranças, o medo passam a ser uma constante. Então, como não se fala no assunto, as pessoas acabam não sabendo que há curadores, pessoas especializadas em cuidar desses casos específicos de uma forma muito particular. Muitas pessoas nem sabem que passaram por tais experiências. Descobrem através de sonhos que se repetem, hipnose ou marcas que surgem do nada em seus corpos sem nenhuma explicação razoável. Muitas pessoas não sabem falar sobre o lapso de tempo, por exemplo, um dos sintomas mais comuns de quem passa por uma abdução. Um momento estão em um local, de repente estão em outro completamente diferente, com horas de diferença. Quando horas se perdem aonde? E por quê? Quando implantes negativos são retirados, muitas vezes o dano ao campo energético foi tão grande que o vazamento de energia exige outro implante temporário,
feito por seres positivos e benevolentes, especialistas em cura quântica. O implante é cristalino, positivo, e tem como função parar o esgotamento energético, reequilibrando o corpo energético, etérico, plasmático e sutil. Nem sempre isso é necessário. É como algo que evita a energia se escoar indefinidamente. Após cumprir sua missão, esse implante dissolve-se sozinho e a pessoa reencontra total reequilíbrio em todas as áreas da sua vida. Os implantes cristalinos relatados em experiências negativas são apenas uma tentativa de imitar os benevolentes e nem podem se chamar implantes, mas sim chips de rastreio. É preciso ter coragem para pesquisar sintomas e ouvir relatos por parte de quem é profissional de saúde e está passando pelo processo de despertar. Nem tudo é sintoma físico, mas também nem tudo é sintoma energético. Muitas pessoas somatizam problemas e adoecem. Simplesmente acontece, somos humanos. Um ralo energético, digamos assim, quando aberto, suga toda a energia vital do nosso corpo enquanto estiver ativo. O cansaço físico triplica. A essência perde um pouco da sua luminosidade e o corpo energético fica literalmente opaco. Já vivenciei inúmeros ataques energéticos, mas do tipo acima, apenas uma vez, e foi o suficiente para quase desestruturar a maioria das áreas da minha vida. Porém, fui ajudada, amparada, acolhida, amada, compreendida, mesmo quando não tinha vontade de falar nada. Tinha consciência que aqueles pensamentos não eram meus, mas não conseguia fazê-los parar de circular minha mente. O único momento pacífico do dia onde havia uma certa trégua era a hora de produzir vídeos para o canal. Todas as táticas de defesa, todas as táticas de proteção energética foram usadas até a exaustão. Mas a finalidade do ataque, que era colocar um ponto final em tudo que foi construído até agora, em quase 3 anos, não foi efetiva. Como um ser humano, dentro de um corpo biológico, o sofrimento foi indescritível. Mas foi preciso lembrar a todo momento que aquela situação seria uma lição a aprender. Foi quando eu resolvi me abrir, escolhi receber ajuda, deixando tabus e preconceitos que nem sabia que ainda existiam em mim para trás. Só assim a cura começou. Hoje, minha mente está em paz. Borboletas que sempre apareciam em meu caminho recomeçaram a me encontrar. Só hoje vi umas 4 diferentes. Pode não ser nada especial para você, mas para mim foi extremamente significativo. Elas representam mudanças, transformações, mudanças de ciclos também, casulos e voos cada vez mais altos. Em breve, vamos disponibilizar um novo e-mail para recomeçar o procedimento de retirada de implantes. E um pouco depois, tão logo o local que estamos preparando com muito carinho, com muito amor, e já está cocriado em nossa mente, quando tudo estiver pronto, faremos lives ao ar livre, dentro da natureza, ouvindo os pássaros, o vento passando pelas folhas das árvores. Será incrível. Quem sabe, no momento certo, todos possamos ver algo diferente no céu. Quando estava na rua uma vez, atravessei um sinal e uma mulher loira segurou o meu braço e perguntou se eu era religiosa. A minha mente racional disse: sim, sou evangélica. A consciência expandida sussurrou: não mais, mas a sua fé aumentou muito. Então, fiquei inexplicavelmente muda. Ela olhou nos meus olhos, o sinal estava fechado e muitos estavam olhando para nós, pensando que tipo de abordagem ela estaria me fazendo. Então ela disse: o que você está pedindo, você vai receber.
Pode parecer uma mensagem vaga. Instintivamente respondi amém. O que não é errado, porque amém significa assim seja. Ela soltou meu braço e eu dei apenas 3 ou 4 passos, quando tive vontade de me virar e falar com ela novamente. Mas não a vi mais, tinha sumido. Quando adolescente, saí da escola e sempre vinha a pé para casa. Do nada, um jovem apareceu com os cabelos encaracolados e emitiu uma energia tão positiva que eu não ficaria admirada se ele pudesse acender uma luz com as mãos. Ele disse: "Posso te levar em casa?" Hoje seria bem estranho, não? Eu não o conhecia, não sabia se ele sabia onde eu morava, mas respondi: "Tudo bem." Fizemos o trajeto pelo centro da cidade, conversando, mas lamento, eu não lembro uma palavra. Quando chegamos ao portão do meu prédio, sorrindo maravilhosamente, ele se despediu e eu entrei. Fui protegida sem saber? Até hoje desconfio disso. Quando criança, corri para o quarto dos meus pais. Minha mãe me deu um colar com o meu nome gravado nele. Do nada, me senti batendo em uma parede. Fui barrada. Algo impediu minha passagem de uma forma muito brusca. Ao mesmo tempo, os vizinhos de cima tinham soltado fogos, mas só que eles não foram para cima, mas explodiram na frente da janela do nosso quarto. Na mesma janela onde eu estaria. No meio dos cacos de vidro da janela estilhaçada, encontramos o meu colar. A força do impacto para me parar foi tão grande que eu parei, mas o colar não. Ele se projetou. Fui protegida? Acredito que sim. No que somos diferentes? Se isso aconteceu comigo, pode acontecer com você e já pode ter acontecido inúmeras vezes com o seu conhecimento ou não. Eles são seres que não chamam atenção. A Matrix é um sistema responsável pela programação existente no planeta, e um programa só acaba quando ele é apagado ou removido. Então, estamos quase chegando lá. Se você participou de algum procedimento de retirada de implantes energéticos aqui pelo canal, envie um e-mail para nós dizendo o que mudou na sua vida desde então. Alguns relatos serão selecionados para narração, preservando o anonimato de quem os enviar se assim for solicitado. Prepare-se! As mudanças estão mais próximas do que você pode imaginar. Quanto mais limões nos jogarem, mais limonada geladinha faremos. Pedras transformam-se em degraus. Se você sente que precisa de ajuda, resuma o que precisa em um e-mail de até 10 linhas. Não se estenda demais. Se sentir que deve, envie. Aguardamos você. Honre os que trabalham nessa área de cura e precisam receber para seguir suas vidas em um sistema que ainda exige que contas sejam pagas. O importante é que você nunca deve esquecer. Você não está sozinho. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor e muita da verdadeira luz.